Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos 9. Abra, por favor, a Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos meditar nesse texto hoje. Acharam? Show? Show? Evangelho de Marcos 9. Nós vamos ler a partir do versículo 38. A partir do versículo 38. Olha só. Diz assim o texto: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar o quê? Demônios. É isso? Está escrito aí? Vimos alguém usar o seu nome para expulsar o quê? Demônios. Nós, olha só, o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Olhe para mim, por favor, para você poder entender. Já vamos continuar a meditar, mas preste atenção. Olha o pensamento de João. Olha o pensamento que João tinha. É o que tem acontecido nos dias atuais. Muitas pessoas, elas trazem dentro de si hoje o mesmo pensamento que João trazia. Não é da minha igreja, não é do meu grupo, não é da minha, do meu convívio, então eu tenho que desprezar essa pessoa. Eu tenho que desprezar ela. Mas é um pensamento que a religião impõe na cabeça das pessoas. Veja que João falou. João não estava endemoniado. João não estava perturbado. Mas ele tinha na mente dele que somente ele e os discípulos podiam fazer a obra de quem? A obra de Deus. Só ele e os discípulos. Olha a resposta que Jesus deu a João. Olha só, vamos ler. Leia aí comigo, por favor. A resposta que o Senhor Jesus deu a João. Não o quê? O proíbam. Disse quem? Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim. Falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é o quê? É a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, esta pessoa certamente será o quê? Recompensada. Olhe para mim, por favor, para vocês poderem entender. Veja que hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas trazem esse pensamento, o mesmo pensamento de João, um pensamento religioso. João era um grande homem de Deus, mas ele trazia aquela cultura, aquele pensamento na mente dele, que mais ninguém poderia fazer o que eles estavam o quê? Fazendo. E para Deus, olhe bem para mim para você entender, não existe ninguém melhor do que ninguém. Para Deus, nós somos todos o quê? Iguais. Para Deus, nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém para Deus. O reino de Deus funciona ao contrário do reino desse mundo.
Porque Jesus fala o seguinte: se quer ser o maior, seja o quê? Seja o menor. Quem quer ser o maior no reino de Deus, ele diz, tem que ser o quê? Tem que ser o menor. Ele chega a dar exemplo da criança. Ele chega a usar a criança como exemplo. Ele chega ao ponto de falar que nós temos que ter um coração como um coração de uma o quê? De uma criança. Mas por que Jesus falou que nós temos que ter um coração como o coração de uma criança? Porque a criança não vai guardar mágoa, ela não vai guardar ressentimento. O pai, a mãe, corrige a criança, muitas das vezes briga com a criança. A criança naquele momento faz uma birrinha, chora, esperneia, mas passa alguns minutinhos, aquela criança já está lá de novo, mamãe, papai. Briga com um adulto, repreende um adulto, chama a atenção de um adulto, corrige ele, mesmo ele sabendo que ele está errado, corrige ele. O que vai acontecer? Na grande maioria, se essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ela vai guardar o quê? Mágoa, vai guardar ressentimento, e vai dizer quem ele pensa que é para falar assim comigo, quem ela pensa que é para falar assim comigo. Não, eu sei o que eu faço. Verdade ou mentira? Sim ou não? Os filhos vão crescendo, vão perdendo a infância, vão perdendo, como que eu posso dizer para você, a inocência, e vai dizendo o seguinte: hoje em dia a gente vê adolescentes de seus 13, 14, 15 anos dizendo, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda na minha vida, eu que mando na minha vida. Verdade ou mentira? É ou não é verdade? Então, o Senhor Jesus disse a João, João, não proíba eles não, João. Por que Jesus disse? Ele diz, quem está comigo, quem ajunta, não quer, não espalha. Continuando o texto, leia comigo, por favor. Ele diz assim, leia comigo, versículo 42, ele fala assim, mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim, cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogada ao mar. Aí ele diz, se a tua mão o leva a pecar, corte-o, olha só, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna apenas com uma das mãos, que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas o quê? Com as duas mãos. Olhe para mim, por favor, para você entender. Veja que o Senhor Jesus, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, olha só, se uma mão me leva a pecar, leva a errar, ele diz, tira ela, porque é melhor você ir para o reino dos céus, o reino da eternidade, somente com uma das suas mãos, do que ir para o inferno com o quê? Com as duas. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa salvação. Dentro do seu corpo aí, do meu corpo, dentro do nosso corpo, não pode deixar a criança, não tem problema não, pode deixar, não tem problema não, fica em paz. Dentro do nosso corpo existe o quê? Existe uma alma. Existe o quê, gente? Uma alma. Existe uma alma. E essa alma é preciosa. A sua alma, ela é preciosa para Deus. A nossa alma é preciosa. E a missão do Senhor Jesus vir a esse mundo foi para salvar a minha, a sua, a nossa alma, a alma de todos que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, que aceita o sacrifício que Ele fez aonde? Na cruz. Aquele que realmente se entrega a Ele. O apóstolo João, como você leu aí comigo, ele disse, nós proibimos aquele que estava falando do Senhor, expulsando o demônio inteiro, nós proibimos ele porque ele não é do nosso. E Jesus disse, não proíbam. Não existe igreja perfeita, não existe igreja uma melhor do que a outra, a partir do momento que esta igreja está levando a palavra de quem? A palavra de Deus. Mas as pessoas colocam na cabeça delas o seguinte, olha, se fulano não faz mais parte da minha igreja, eu não vou nem falar com ele, porque a minha igreja é a melhor.
Não foi isso que Jesus ensinou. Quando João disse que proibiu, Jesus falou o que para ele? Não proíbas. Não proibais não, deixa ele. Ele está levando o meu nome. Ele está levando a minha mensagem. Mas muitas das vezes a religião não entende isso. A religião não entende. A religião, ela quer impor que só as coisas que ela fala, o que ela faz, está certo. O que os outros falam ou faz, não o quê? Não importa. E Jesus ensina isso nessa mensagem. Jesus deixa isso bem claro. O Senhor Jesus deixa bem claro. Ele diz: não proibais. Não proíba eles. Não proíba. Nós precisamos entender, todos nós precisamos entender que o Evangelho, que é a palavra de quem? De Deus. O Evangelho, ele está acima de qualquer denominação. O Evangelho está acima de qualquer instituição. O Evangelho é a palavra de Deus. E quando nós cremos no Evangelho e se entregamos ao Evangelho, o Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a fazer morada dentro de nós, quando nós obedecemos ao Evangelho, essa palavra. Então, permita o Espírito Santo habitar dentro de vocês, dentro de cada um de nós, para que o Evangelho, que é anunciar boas novas, venha continuar, porque o Evangelho está acima da placa da igreja ali, Renasce Vida. O Evangelho está acima da instituição A, B, C. O Evangelho é levar a mensagem da salvação para aqueles que sofrem. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é salvar. O propósito do Evangelho é mostrar o caminho daquele que morreu aonde? Na cruz. Mostrar o caminho do Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando uma pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, então ela entende que ela tem uma missão, que é levar o Evangelho. Levar o quê? O Evangelho, para mostrar às pessoas o caminho da salvação, daquele que morreu na cruz. Amém? Que o Espírito Santo nessa manhã venha encher o teu ser da presença dele, para que aonde você estiver, você possa anunciar as boas novas. Você não precisa de um título de pastor, de obreiro, você não precisa de um título de missionário, de nada disso. Você precisa do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você passa a ter a mente de Cristo. Então, você vai fazer a vontade dele aonde você estiver. Amém, gente? João estava bem, com a sua mente bem, com seus pensamentos bem errados a respeito do propósito de Deus, porque o propósito do Senhor Jesus era salvar. E João falou: nós proibimos ele, nós proibimos ele de levar a mensagem, de curar, de libertar, nós proibimos. E Jesus disse, está bem claro aí no texto: não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome falará mal de mim. Olha só, para João tinha que proibir, não pode. Ninguém mais pode levar o Evangelho, ninguém mais pode falar que Jesus cura, liberta, a não ser nós, os discípulos. Ninguém mais pode fazer isso. Jesus veio e falou: não proíba não, não proíba não. Porque o Evangelho tem que ser o quê? Tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser anunciado. E o Senhor Jesus deseja tanto usar cada um de nós para levar o Evangelho. Amém? Levar salvação. Porque todo aquele que é salvo, quer o quê? Ele quer salvar. O salvo quer salvar. O salvo deseja salvar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai habitar dentro de cada um de nós, para que através de nós,
outras pessoas também sejam o quê? Sejam salvas. Amém? Para concluir a mensagem, vai em Atos capítulo 1, só para a gente concluir essa mensagem. Atos capítulo 1, abra aí, por favor, a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Acharam? Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele diz assim, lá no versículo 8, ele diz assim, nessa tradução que eu estou lendo aqui dessa Bíblia de estudo, fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Algumas Bíblias dizem nos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só, ele diz, até os confins da terra. Uma vez que a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela passa a ser testemunha do Senhor Jesus. E testemunhar o quê? Testemunhar que Ele não está morto numa cruz. Testemunhar que Ele está o quê? Vivo dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém? E através de nós, levar o Evangelho, que é a salvação, que é as boas novas. Ele diz, na época ele falou aqui, como está escrito, né? Ele diz, serão minhas testemunhas em toda parte. Aí ele começa dizendo, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Olha o objetivo, olha o propósito de recebermos o Espírito de Deus, para que através de nós, aonde você for, você é uma testemunha do Senhor Jesus. Dentro da sua casa, você é uma testemunha de Jesus. No seu trabalho, você é uma testemunha de Jesus. Aonde você for, você é a testemunha de Jesus. Se você viajar lá para o outro lado do mundo, você continua sendo testemunha do Senhor Jesus, para levar a salvação, para levar o Evangelho àquele que sofre. Não religião, não, é levar a salvação, levar o Evangelho, levar a palavra daquele que morreu por nós na cruz, mas hoje vive dentro de quem? Dentro de cada um de nós. Amém? Esse é o objetivo de Deus em nós. Nós temos um nome ali, a igreja, que tem que ser dado, Renasce Vida, mas colocamos ali escrito o seguinte, resgatando filhos para o reino. Resgatando, porque muitas pessoas hoje precisam ser o quê? Resgatadas. Resgatadas para o reino de Deus. Para que uma vez ela sendo cheia do Espírito Santo de fato e de verdade, ela possa se tornar uma testemunha do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, para que venhamos nos tornar essa testemunha e venhamos ter a mente do Senhor Jesus, não uma mente religiosa, mas a mente de Jesus. A mente religiosa faz a pessoa achar que ela é melhor, faz ela achar que só ela pode, faz ela achar que ela é superior. A mente religiosa faz a pessoa achar que não, eu estou certo, você está errado. A exemplo de João. João chega para Jesus e fala, ó, nós proibimos ele de expulsar demônio em teu nome. Jesus falou, não proíba ele não.
Não proíba, não proíba.